Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, Raiz 4. Vamos trazer aqui as ações da Raizen que estão querendo se juntar às ações memes da Bolsa de Valores, né? As ações da Raizen aí já caíram bastante e já estão abaixo dos R$2. E o que a galera teme? Chegar ali a R$1 e consequentemente abaixo de R$1. Antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não for inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê aquela força, né? Para ficar por dentro dos assuntos. Aí se gostar do vídeo, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal interagir com a galera. E lembrando também que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora logo pro que interessa, né? Mas antes, eu queria dizer pra galera que sempre se preocupa aí com essa questão do grupamento, né? Primeiro, se você tem tanta preocupação com o grupamento, não invista nesse tipo de papel, tá? Porque esse é um dos principais riscos desse tipo de ação. Ela agrupar, porque se ela ficar bastante tempo aí cotada em patamares mínimos aí, né? O risco de um grupamento é muito alto. Nesse caso aqui da Raizen, tá? É o seguinte, é uma ação que, no meu ponto de vista, poderia até grupar, principalmente para acabar com essa fuleiragem aí de manipulação, né? Os caras ficam aí shorteando o papel, apostando contra a empresa. É claro, a empresa não vive um bom momento, né? Isso é o que faz, né, esse tipo de investidor, ou melhor, esse tipo de especulador trabalhar dessa forma as suas posições, né? Montar posições vendidas. Mas a Raizen é o seguinte, doido. Se a gente der uma olhada aqui na quantidade de papéis que a Raizen tem, são mais de 10 bilhões de papéis. Se essa ação grupar, ela ainda assim ficaria com uma liquidez muito grande, né? Muito alta ainda. Então, uma ação que tem uma liquidez muito alta, né? E isso facilita também para essa galera que fica aí shorteando o papel, né? E eu, quando olho para a cotação da Raizen aí em R$1,93, né? Eu me lembro bem que eu cheguei até a fazer reserva para entrar nessa ação aqui no IPO, doido, lá em R$7,40. Olha só que doideira, mas nessa época aí eu era mais jegue do que o que eu já sou. Mas o que está fazendo as ações da Raizen caírem tanto? Está saindo muita notícia sobre a empresa, né? Uma atrás da outra. O mercado já havia batido aí nas ações da Raizen por conta, né, de um levantamento de capital aí junto ao BNDES. Foram aprovados R$1 bilhão pelo BNDES para um projeto de etanol 2G, etanol de segunda geração. O financiamento seria aí utilizado para construir usina de etanol de segunda geração no interior de São Paulo, com capacidade de produção de até 82 milhões de litros por ano. Então isso aqui já fez o mercado bater nas ações, né? Visto que a Raizen, né, já é uma empresa muito alavancada. Tem uma dívida líquida superior a 30 bilhões de reais, apesar, né, de parte dessa dívida aí estar aí disponível para a companhia, cerca de 14 milhões de reais, mas é uma empresa muito alavancada, tá? E no dia de hoje, o que fez as ações caírem com força, mais de 5% e atingirem aí o seu patamar mínimo, né, desde que a empresa foi listada na Bolsa de Valores, foi a prévia operacional do terceiro trimestre do ano safra 2024-25 e também a descontinuação da divulgação das projeções, ou melhor, do guidance, né? E aqui a empresa comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral sobre a sua prévia operacional referente ao terceiro trimestre da safra 2024-2025. E as informações aqui do terceiro trimestre, tá? As informações a seguir são preliminares e não auditadas e sujeitas à revisão até a data da divulgação oficial. A gente vê aqui na parte de renováveis e açúcares, né? A gente vê que teve uma queda aí na parte de moagem, bastante significativa, caindo aí de 32,9 para 13,8. Isso aqui na comparação trimestral, tá? Se formos pegar aí a comparação anual, caiu de 18,8 para os 13,8 aí. E a moagem e produção foram impactadas pela sazonalidade da safra e menor disponibilidade de cana. A moagem atingiu aí 77 milhões e meio de toneladas. A produção de açúcares equivalente sofreu uma queda expressiva aí também, né, de pouco mais de 4.664 para entre 1.800 e 1.900 aí.
devido ao déficit hídrico e queimadas ao longo da safra que afetaram negativamente a produtividade e a capacidade de conversão industrial em açúcares, né? Na parte de açúcar, especificamente, as vendas de açúcar próprio caiu também, né? De pouco mais de 2.104 para 1.168, devido à redução no ritmo de embarques, alinhada com as fixações do trimestre e menor disponibilidade de produto na comparação anual. O preço médio do açúcar da Raízen também foi impactado e caiu, pulando aí de pouco mais de 2.600 para entre 2.400 e 2.550, isso na comparação trimestral. Na comparação anual a queda foi ainda maior, né? Porque a empresa havia reportado aí 2.720, né, de preço médio do açúcar. E foi impactado principalmente por menor agregação das operações de trade. Na parte de vendas, o etanol próprio também teve uma queda nas vendas, né? Caindo aí na comparação trimestral de 974 para 895. E o impacto foi a manutenção do ritmo de comercialização dado ao cenário oportunístico de preços. O preço médio do etanol da Raízen cresceu, né? Pulando aí de 2.701 para entre 2.800 e 2.950. A recuperação dos preços foi impulsionada aí pela maior contribuição das operações de revenda e trade. A produção de etanol de segunda geração cresceu, né? Pulando aí de 15 para 18,5 milhões, né, de litros aí. Isso na comparação trimestral. Na comparação anual, a alta foi ainda mais expressiva, né? Foi devido à retomada da produção da planta de Bonfim, e a produção atingiu 49,7 milhões de litros aí. Na parte de bioenergia, as vendas de energia elétrica própria tiveram uma queda bastante expressiva, né? Caindo aí de 783, isso na comparação trimestral, para 443, devido à redução de cogeração em razão da menor disponibilidade de balanço e operacional também. E o preço da energia própria da companhia teve um aumento aí, né? Saindo de 252 para entre 270 e 320. Na parte de mobilidade, a gente vê aqui o volume comercializado caindo, né? Pulando aí de 7.004 para entre 6.800 e 6.900 na comparação trimestral, devido à manutenção da rentabilidade e reforço da oferta integrada Shell em um ambiente desafiador pela maior competitividade. Na parte de mobilidade latam, né, que é a América Latina, teve aí um crescimento, né? Pulando aí de 1.876 para entre 1.900 e 2.000, devido à sustentação da rentabilidade com a expansão das vendas. Agora a companhia divulga aqui as projeções financeiras, né? Em continuidade ao fato relevante divulgado em 13 de maio, a Raízen informa que decidiu descontinuar a divulgação das projeções financeiras, que são os guidances, né, do período aí de 2024 e 2025, em razão da performance observada até o momento e das mudanças em curso da companhia. Isso aqui deixou o mercado preocupado. Por que a companhia descontinuou o guidance, né? Divulgação dos resultados, a Raízen informa que divulgará seus resultados auditados referente ao terceiro trimestre do ano safra 2024-25 no dia 14 de fevereiro, após o fechamento do mercado, tá? Enquanto isso, terá o período de silêncio, né, em linha com as melhores práticas de governança corporativa, o Fair Disclosure, né, da companhia, e a Raízen estará em período de silêncio a partir de 31 de janeiro de 2025, encerrando após a teleconferência, tá? A companhia também comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que a partir da próxima safra, né, com início em 1º de abril de 2025, a planta piloto de etanol de segunda geração localizada no Parque de Bioenergia da Costa Pinto, lá ele, em Piracicaba, aqui em São Paulo, terá sua operação recorrente descontinuada e passará a operar como uma unidade dedicada a testes e futuros desenvolvimentos do biocombustível. Inaugurada em 2015, o COP passou por diversas transformações para o aprimoramento e desenvolvimento de tecnologia de produção de 2G, né, de etanol de segunda geração, que foi aplicada em escala comercial na planta de Bonfim, que já está operacional, e nas plantas Univalem, né, planta 3 e Barra, planta 4, que estão em fase de comissionamento e iniciarão a operação após obtenção das autorizações necessárias. Então isso aqui também deixou o mercado atento, né, e também foi um combustível a mais para os caras baterem no papel.
A questão da Raízen é o seguinte, né? Uma empresa muito alavancada, né? Apesar de estar no setor muito bom, né? Uma empresa que distribui dividendos aí, a empresa está passando por alguns problemas, né? Seu Rubens aí está lá de cabelo branco, doido. Inclusive não só a Raízen, né? Mas a Cosan também está passando por muitos problemas também de alavancagem, de pouca liquidez. Inclusive a Cosan zerou até a sua posição na Vale para levantar recursos, doido. Mais 9 bilhões de reais aí a Cosan levantou, uma participação que detinha lá de quase 5% na Vale, né? Então a Raízen não é diferente, é uma das empresas aí de seu Rubens. A companhia não está numa situação atual boa, tá? Além de todos esses problemas que a companhia tem, ainda está levantando recursos junto ao BNDES, ou seja, aumentando mais o seu endividamento. E a empresa, apesar de estar negociando aí a um PVP abaixo de 1, né? Que a galera considera descontado, a empresa ainda tem múltiplos altos, né? Tem um preço sobre lucro aí bastante alto, né? Mas é uma empresa, a Raízen é uma empresa, né, para você investir, se você quiser investir, pensando lá no longuíssimo prazo, porque a empresa tem muitos problemas mesmo. Problemas operacionais, a empresa andou aí revertendo lucro, né? Agora reportando prejuízo, agora aumentando a sua dívida, melhor, querendo aumentar aí a sua dívida, então fica uma situação bastante difícil para você decidir investir numa empresa dessa daqui. Beleza? Ainda bem que eu não entrei nesse papel aqui lá no 7 contos, senão eu teria sido obrigado a realizar um prejuízo, né? Se eu tivesse entrado lá no IPO, graças a Deus não foi aprovado ali, né, no rateio ali, não liberaram cotas para mim. Mas ela agrupando pode ficar interessante, porque grupa, aí cai um pouco, quem sabe ela não fique ali num preço atrativo. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!